galera, 5 minutos de literatura. A gente tá aí em um período de férias, né? Eu me dei umas férias e, consequentemente, ficamos sem vídeos. Acho que tem 2, 3 semanas sem vídeo aí, né? E meu editor, meu comparsa, também viajou, me deixou na mão, mas é assim mesmo, acontece. E continuando o assunto que a gente iniciou no último vídeo do romantismo, vocês têm que entender o seguinte: o romantismo não tem só a ver com o amorzinho, que eu já comentei com vocês no vídeo, e a gente vai começar a buscar uma independência literária. A gente não tem uma arte, uma literatura independente. A arte que a gente tem, a literatura que a gente tem é toda vinda da Europa, certo? Então, quando a gente começa a pensar no romantismo, que tem essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, a gente começa a querer também ser livre. Se lá no arcadismo a gente tem os árcades buscando a independência nacional, o romantismo também os românticos, vão começar a buscar também uma identidade. E essa identidade é uma coisa que nós buscamos até hoje. Inclusive, eu acabei de perder a minha. André, você viu a identidade? Ah, tá aqui. A identidade. Vai lá. Gente, não é essa identidade que a gente está buscando. Isso aqui é um foco. Registro geral. Foco. Nota que eu tava mais gordo, normal, né? Não sei se tá focando aí, tá focalizando. Tá focalizando. Mas enfim. Mas o foco é no assunto. Desculpa aí. A identidade que nós temos até hoje é toda vinda da Europa. A identidade que o Brasil tem, por exemplo, hoje na música, por exemplo, a bossa nova, o samba rock e tudo mais. Na literatura, nós não tínhamos ainda. E a gente vai buscar, nessa primeira fase, por exemplo, uma identidade em 2 viés, melhor dizendo. O indianismo e o ufanismo. O indianismo você vai lembrar dos índios, evidentemente. Você vai lembrar de Iracema, o Guarani, né? E por que os índios? Porque os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, nada mais justo do que buscar a identidade em nossa origem, né? Se nós temos a ideia de que a gente vai construir ou reconstruir o nosso país identitariamente falando, a gente tem que buscar a nossa identidade na origem. A ideia de que você precisa se desvincular de tudo que lhe prende, no caso a Europa. E a outra ideia de Gonçalves Dias, que é a ideia ufanista. Agora, perceba uma coisa: nada impede de Gonçalves Dias fazer obras indianistas e nada impede de José de Alencar fazer obras ufanistas. Né? José de Alencar, a gente pensa em Iracema, o Guarani, né? E Gonçalves Dias, você só lembra lá: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mas Gonçalves Dias também tem um poema que chama Um Jucapião, né? Que também vai falar do índio. E nem por isso ele vai deixar de ser ufanista ou indianista por conta disso. Então entenda, o romantismo é uma coisa toda. A gente divide primeira, segunda, terceira fase só pedagogicamente falando, mas todo mundo vive uma mesma vibe. Por exemplo, Gonçalves Dias, depois de um como é que a gente chama, André? Uma desilusão amorosa, muito obrigado, uma desilusão amorosa, que ele quis casar com uma mulher que se chamava Amélia e a mãe não deixou e tudo mais. Depois de 1852, no finalzinho da carreira dele, entre aspas, ele começa a fazer um monte de poema de autodestruição, de querer morrer e não querer mais saber da vida, justamente por conta de uma desilusão amorosa. Só que se você olhar no livro didático, a maioria dele vai dizer que Gonçalves Dias só é nacionalista, mas isso não existe. O romantismo é uma coisa toda, né? Tudo. O romantismo é um mundo, e dentro desse mundo a gente divide em 3, só pedagogicamente. Mas todo mundo pode escrever. Gonçalves Dias pode escrever um poema romântico, Gonçalves Dias pode escrever um poema ufanista, enfim, né? E quando você pensar em romantismo também, lembre-se que o século XIX é um século que acontece um monte de coisa no Brasil. Em 1808, o que acontece em 1808? Chegada da família real. 1822, independência do Brasil. 1888, abolição da escravatura. 1889, proclamação da República, que são todas, a maioria delas, tudo falácia, né? Em 1822 a gente fala: nós somos independentes, 7 de setembro, independência ou morte, beleza. A gente vira independente? Não, porque quem governa nosso país? Os portugueses. Em 1868, beleza, escravão, libertou, beleza, pá. O escravo vai para onde?
vai voltar para casa do senhor de engenho ou vai viver na marginalidade. Né? A gente vai começar a pensar nas favelas e tudo mais. Em 1889, a grande proclamação da República, a gente vai falar bem assim, agora nós temos um presidente. Aí quem é o presidente? O Marechal. Aí beleza, acabou a presidência do Marechal, vamos para outro presidente, não, outro Marechal. Então, não adianta, o Brasil todo é uma falácia e o romantismo está aí para mostrar que a gente precisa começar a buscar uma identidade. E essa primeira fase do nacionalismo, né, e do indianismo vai começar a buscar o índio, que foi o primeiro habitante do país, para poder entender o índio, entender a sua identidade e começar a mostrar aos brasileiros quem são os índios, quem foram os índios, ou quem são ainda, né, que eles não morreram todos ainda, e o ufanismo para poder exaltar a nossa pátria. Ufanismo, indianismo e exaltação. Tudo que for romântico é exaltação. Vai exaltar a mulher, vai exaltar a morte, vai exaltar a nação, vai exaltar o índio, vai exaltar todo mundo. Então é isso. A primeira fase é mais ou menos isso. Mais ou menos não. É isso, né? Não existe isso. Se inscreva, curta o meu canal, me adicione no Snapchat, no Instagram, no Facebook e até a próxima. Valeu!